Título 2º. Da estrutura universitária. Capítulo 1º. Da organização dos órgãos superiores da administração. Artigo 5º. A UTF-PR organizar-se-á, com estrutura e métodos de funcionamento que respeitem a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Artigo 6º. São órgãos superiores da administração universitária. Inciso 1º. Deliberativo máximo. Alínea A. Conselho Universitário. Inciso 2º. Deliberativos especializados. Alínea A. Conselho de Graduação e Educação Profissional. Alínea B. Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Alínea C. Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias, E. Alínea D. Conselho de Planejamento e Administração. Inciso 3º. Executivo. Alínea A. Reitoria. Inciso 4º. Fóruns consultivos. Alínea A. Fórum de Desenvolvimento da UTF-PR. Alínea B. Fórum dos Executivos dos Municípios, E. Alínea C. Fórum Empresarial e Comunitário. Inciso 5º. Órgão de controle. Alínea A. Auditória. Parágrafo 1º. O detalhamento da estrutura organizacional da UTF-PR e as atribuições de seus dirigentes serão estabelecidos no Regimento Geral. Parágrafo 2º. A criação, extinção ou modificação de qualquer órgão, conselho ou fórum deverão ser fundamentadas em prévia avaliação institucional, em conformidade com o disposto na legislação pertinente em vigor e no Regimento Geral. Seção 1ª. Dos órgãos deliberativos. Artigo 7º. Os conselhos deliberativos da UTF-PR possuirão gestão democrática e os docentes ocuparão, no mínimo, 70% dos assentos, com direito a voto. Artigo 8º. O Conselho Universitário, CONE, é o órgão deliberativo máximo da universidade, ao qual competem as decisões para a execução da política geral, de conformidade com o estabelecido no projeto político-pedagógico institucional, no plano de desenvolvimento institucional, neste estatuto, no regimento geral e regulamento próprio. Artigo 9º. Observadas as disposições da legislação vigente, o CONE será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1º. Reitor, como seu presidente. Inciso 2º. Vice-reitor. Inciso 3º. Representantes dos docentes. Inciso 4º. Pró-reitor de Graduação e Educação Profissional. Inciso 5º. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Inciso 6º. Pró-reitor de Relações Empresariais e Comunitárias. Inciso 7º. Pró-reitor de Planejamento e Administração. Inciso 8º. 5 representantes dos técnicos administrativos. Inciso 9º. 3 representantes dos discentes. Inciso 10. 4 representantes externos. Inciso 11. Representante dos ex-alunos, E. Inciso 12. Último ex-reitor. Parágrafo 1º. Os representantes docentes e técnicos administrativos,
e seus suplentes, serão eleitos conforme regulamento próprio. Parágrafo 2º. A representação docente de cada campus será proporcional ao quantitativo de seu quadro de pessoal docente, garantindo-se, ao menos, um representante por campus, de modo a assegurar, no total, o mínimo de 70% dos assentos com direito a voto. Parágrafo 3º. Os 4 representantes externos, e seus suplentes, com mandato de 2 anos, serão indicados, sob forma de rodízio e respeitada a paridade da representação patronal-trabalhador, pelas federações da Agricultura, Comércio e Indústria do Estado do Paraná e seus respectivos representantes das federações dos trabalhadores das mesmas áreas das federações patronais, definidos no regulamento do Conselho Universitário. Parágrafo 4º. O representante dos ex-alunos, e seu suplente, será indicado pela Associação dos Ex-Alunos da Universidade. Parágrafo 5º. Os representantes do corpo discente, e seus suplentes, com mandato de 2 anos, um do nível técnico, um da graduação e um da pós-graduação stricto sensu, serão indicados pelo órgão representativo estudantil legalmente instituído nos campi da UTF-PR em que existir em cada nível e órgão de representação. Parágrafo 6º. O último ex-reitor terá como suplente o último ex-vice-reitor. Artigo 10. O mandato dos membros do CONI será de 4 anos, excetuando-se as representatividades definidas nos incisos 9x do artigo 9º, permitida uma recondução, sendo todos, nomeados pelo reitor. Artigo 11. Compete ao CONI, além do disposto no Regimento Geral e no Regulamento próprio. Inciso 1º. Zelar pela observância dos princípios, finalidades e objetivos da Universidade. Inciso 2º. Zelar pelas condições de funcionamento da Universidade. Inciso 3º. Fixar a forma de execução da política geral da Universidade e fundação de apoio. Inciso 4º. Formular, aprovar, acompanhar e avaliar a política e o desenvolvimento institucional de ensino, pesquisa, extensão, de pessoal, de recursos financeiros, de infraestrutura e de gestão da universidade. Inciso 5º. Elaborar as alterações do presente estatuto, respeitados os dispositivos legais. Inciso 6º. Criar órgãos constitutivos, órgãos setoriais, unidades multidisciplinares e órgãos de apoio acadêmico e complementar. Inciso 7º. Avaliar proposta de criação de novos campi e, caso aprovada, respeitados os dispositivos legais, encaminhá-la ao Ministério da Educação. Inciso 8º. Aprovar o projeto político-pedagógico institucional, PPI e o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI propostos pela Reitoria, bem como suas alterações. Inciso 9º. Aprovar o Regimento Geral e suas modificações. Inciso 10. Homologar as diretrizes gerais dos cursos de educação profissional, de graduação, de pesquisa e pós-graduação, de extensão e administrativas. Inciso 11. Deliberar sobre a administração dos bens da universidade e a aplicação de suas rendas. Inciso 12. Aprovar a proposta orçamentária e o orçamento interno da universidade e respectivas suplementações. Inciso 13. Aprovar o relatório anual de atividades da universidade. Inciso 14. Deliberar sobre taxas e contribuições. Inciso 15. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer outra matéria de sua competência. Inciso 16. Aprovar a concessão de graus, títulos e outras dignidades. Inciso 17.
deflagrar o processo de escolha do reitor e vice-reitor, de conformidade com o estabelecido em lei, e submetê-lo ao Ministério da Educação para as providências subsequentes. Inciso 18. Resolver os casos omissos ou controversos do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade. Parágrafo único. A organização e as normas de funcionamento do CONI serão definidas em regulamento próprio. Artigo 12. O Conselho de Graduação e Educação Profissional, órgão superior deliberativo da Universidade em matéria de ensino de graduação e educação profissional, subordinado às diretrizes do CONI, será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1. Pró-reitor de Graduação e Educação Profissional, como seu presidente. Inciso 2. Diretores de Graduação e Educação Profissional. Inciso 3. Coordenadores e docentes eleitos e indicados das áreas dos cursos técnicos e de graduação. Inciso 4. 03 representantes discentes, Inciso 5. 02 representante dos servidores técnico-administrativos. Parágrafo único. A organização, composição, atribuições e funcionamento do Conselho de Graduação e Educação Profissional serão definidos em regimento geral e regulamento específico deste Conselho. Artigo 13. Compete ao Conselho de Graduação e Educação Profissional. Inciso 1. Zelar pela boa execução do projeto político-pedagógico institucional, PPI da UTF-PR. Inciso 2. Aprovar as políticas e diretrizes relativas ao ensino de graduação e educação profissional, para os cursos da UTF-PR, presenciais ou à distância, encaminhando-as ao CONI para apreciação e aprovação. Inciso 3. Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e educação profissional. Inciso 4. Aprovar os regulamentos relacionados aos cursos de graduação e educação profissional. Inciso 5. Aprovar os editais dos processos seletivos dos discentes, bem como a criação ou extinção de cursos de graduação e educação profissional. Inciso 6. Aprovar as atualizações curriculares dos cursos de graduação e educação profissional. Inciso 7. Aprovar, anualmente, o calendário acadêmico, ouvidas as pró-reitorias. Inciso 8. Aprovar as diretrizes dos colegiados de curso e submetê-las à apreciação do CONI. Inciso 9. Emitir pareceres sobre assuntos de natureza didático-pedagógica, submetidos à sua apreciação. Inciso 10. Aprovar, coordenar e avaliar, em todas as etapas, a oferta de cursos de graduação e educação profissional, não regulares. Inciso 11. Elaborar proposta de alteração de seu regulamento, a ser submetida à apreciação do CONI. Inciso 12. Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação. Artigo 14. O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, órgão superior deliberativo da Universidade em matéria de pesquisa e ensino de pós-graduação, será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, como seu presidente. Inciso 2. Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação. Inciso 3. Coordenador, eleito dos programas de pós-graduação stricto sensu. Inciso 4. Representantes docentes de grupos de pesquisas institucionalizados. Inciso 5.
Representante discente da pós-graduação stricto sensu, é. Inciso 6º. Representante dos servidores técnico-administrativos. Parágrafo único. A organização, composição, atribuições e funcionamento do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação serão definidos em regimento geral e regulamento específico deste Conselho. Artigo 15. Compete ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Inciso 1º. Zelar pela boa execução do projeto político-pedagógico institucional, PPI da UTF-PR. Inciso 2º. Propor ao Conselho Universitário políticas, diretrizes e normas relativas à pesquisa e pós-graduação. Inciso 3º. Aprovar a criação, suspensão e supressão de cursos de pós-graduação lato sensu. Inciso 4º. Aprovar a criação, suspensão e supressão de cursos de mestrado, de doutorado e outros projetos relativos à pós-graduação. Inciso 5º. Aprovar os regulamentos e respectivas modificações dos cursos de pós-graduação. Inciso 6º. Atuar como instância de recursos na área de pesquisa e pós-graduação. Inciso 7º. Elaborar proposta de alteração de seu regulamento, a ser submetida à apreciação do CONI. Inciso 8º. Estabelecer políticas de avaliação da pós-graduação, da pesquisa e da produção científica do corpo docente, é. Inciso 9. Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação. Artigo 16. O Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias, órgão superior deliberativo da Universidade em matéria de programas, projetos e atividades de extensão será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1º. Pró-reitor de Relações Empresariais e Comunitárias, como seu presidente. Inciso 2º. Diretores de Relações Empresariais e Comunitárias. Inciso 3º. Coordenadores ou docentes envolvidos em programas de extensão. Inciso 4º. 02 representantes do Programa de Empreendedorismo ou bolsistas de extensão, é. Inciso 5º. Representante dos servidores técnico-administrativos. Parágrafo único. A organização, composição, atribuições e funcionamento do Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias serão definidos em regimento geral e regulamento específico deste Conselho. Artigo 17. Compete ao Conselho de Relações Empresariais e Comunitárias. Inciso 1º. Zelar pela boa execução do projeto político-pedagógico institucional, PPI da UTF-PR. Inciso 2º. Propor e aprovar políticas, diretrizes e normas gerais, para organização, funcionamento, implementação e alterações relativas às atividades de relações empresariais e comunitárias, encaminhando-as ao CONI para apreciação e aprovação. Inciso 3º. Aprovar mecanismos de interação universidade-empresa-comunidade. Inciso 4º. Aprovar os regulamentos relacionados às atividades de transferência de tecnologia e direitos autorais. Inciso 5º. Aprovar os regulamentos relacionados a programas de desenvolvimento social e comunitário. Inciso 6º. Aprovar regulamentos de programas de apoio ao desenvolvimento de habitats de inovação. Inciso 7º. Aprovar regulamento de concessão de bolsas de extensão. Inciso 8º. Aprovar regulamento de apoio à promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas.
Inciso 9. Aprovar ações para a promoção de mobilidade nacional e internacional. Inciso 10. Aprovar regulamentos para a oferta de programas de educação continuada. Inciso 11. Aprovar regulamentos de estágio. Inciso 12. Elaborar proposta de alteração de seu regulamento, a ser submetida à apreciação do CONI. Inciso 13. Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação. Artigo 18. O Conselho de Planejamento e Administração, órgão superior deliberativo da Universidade em matéria de recursos humanos, financeiros, infraestrutura e desenvolvimento físico, será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1. Reitor, como seu presidente. Inciso 2. Vice-reitor. Inciso 3. Pró-reitores. Inciso 4. Diretores gerais dos campi. Inciso 5. Diretores de planejamento e administração. Inciso 6. Representante docente indicado pelo MEC. Inciso 7. Auditor institucional. Inciso 8. Representante discente. Inciso 9. Representantes docentes, Inciso 10. Representante dos servidores técnico-administrativos. Parágrafo único. A organização, composição, atribuições e funcionamento do Conselho de Planejamento e Administração serão definidos em regimento geral e regulamento específico deste Conselho. Artigo 19. Compete ao Conselho de Planejamento e Administração. Inciso 1. Zelar pela boa execução do projeto político-pedagógico institucional, PPI da UTF-PR. Inciso 2. Propor ao CONI políticas, diretrizes e normas relativas à administração da universidade, envolvendo recursos humanos, financeiros e infraestrutura. Inciso 3. Apreciar e opinar a respeito do orçamento anual e aprovar a matriz interna de descentralização orçamentária para os campi. Inciso 4. Analisar e dar parecer na prestação de contas anual da reitoria, a ser aprovada pelo CONI. Inciso 5. Propor taxas, contribuições e emolumentos. Inciso 6. Opinar sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico, Inciso 7. Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação.